Olá, meu nome é Viviane, sou enfermeira nefrologista e irei apresentar os principais tópicos do protocolo de prevenção de eventos adversos relacionados ao acesso vascular de pacientes em hemodiálise. Este protocolo estará disponível na Wiki para leitura completa do mesmo. Irei iniciar com alguns conceitos. Cateter venoso central temporário. Trata-se de um cateter venoso não tunelizado, que é um tipo de acesso temporário e de urgência usado para hemodiálise. É indicado para pacientes que apresentam necessidade de acesso vascular por curto período. Cateter venoso central de longa permanência. O cateter de longa permanência, Permicate, é de uso exclusivo para pacientes com insuficiência renal crônica, principalmente quando apresentam problemas vasculares e com distúrbios de coagulação. É implantado cirurgicamente em veias de grande calibre, como a jugular interna ou a subclávia. Fístula arteriovenosa autóloga. É o tipo mais comum de acesso vascular utilizado na hemodiálise. A FAV autóloga requer a anastomose de uma veia nativa a uma artéria, o que possibilita o fluxo de sangue diretamente da artéria para a veia. A FAV não pode ser usada imediatamente e deve aguardar seu processo de maturação em torno de 6 a 8 semanas. Enxertos arteriovenosos politetrafluoretileno. O enxerto arteriovenoso é semelhante à FAV, exceto pelo uso de um enxerto tubular de material sintético para conectar a artéria à veia. Infecção primária de corrente sanguínea associada ao cateter venoso central. O diagnóstico de infecção primária da corrente sanguínea relacionada ao cateter é baseado em critérios epidemiológicos, clínicos e laboratoriais. As manifestações clínicas da infecção da corrente sanguínea relacionada ao cateter podem incluir febre, inflamação ou purulência no local de inserção do cateter, instabilidade hemodinâmica e alteração no estado mental. A presença de inflamação ou purulência no local de inserção tem alta especificidade. Hemoculturas positivas para um organismo comumente associado à infecção primária de corrente sanguínea, como alguns exemplos descritos, devem levantar suspeitas de infecção primária de corrente sanguínea, particularmente na ausência de outros identificáveis. Introdução. A prevalência de pacientes em terapia renal substitutiva tem aumentado no Brasil e no mundo, e a maioria dos pacientes está em hemodiálise. O acesso vascular é uma das condições indispensáveis para a realização desta terapia em pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica. A hemodiálise requer maior atenção em relação às medidas de prevenção de infecções devido ao uso dos acessos vasculares, expondo o paciente a maior risco de infecção. O doente renal crônico dialítico é ainda mais propenso aos riscos de infecções, tendo em vista fatores como imunossupressão, uso de acessos vasculares por tempo prolongado e internações para a realização de procedimentos invasivos. Visando a redução máxima destes riscos, se faz necessário a elaboração e implantação do protocolo de prevenção de eventos adversos relacionados ao acesso vascular de pacientes em hemodiálise. O protocolo tem como objetivos padronizar as medidas de prevenção e o controle de eventos adversos relacionados ao acesso vascular de pacientes em hemodiálise,
Padronizar as condutas frente à suspeita de infecção relacionada ao cateter venoso central. Garantir acesso vascular seguro para o paciente dialítico. Prevenir e reduzir a incidência de infecção de corrente sanguínea. Justificativas. A hemodiálise é uma modalidade de terapia renal substitutiva para pessoas com insuficiência renal aguda ou doença renal crônica em estágio terminal. Na presença dessas patologias, os rins perdem totalmente suas funções, entre elas as de excreção de resíduos tóxicos ao organismo, de controle e regulação do volume de líquidos eletrólitos e ainda, especialmente, relacionadas à doença renal crônica, a de produzir hormônios. A necessidade da utilização de terapias de substituição renal é crescente, tanto no cenário mundial como no Brasil. E HD continua sendo o método de depuração renal predominante. Dados disponibilizados pela Sociedade Latino-Americana de Nefrologia e Hipertensão mostram que cerca de 396.641 pessoas com doença renal crônica em estágio terminal realizam alguma modalidade de terapia renal substitutiva na América Latina, sendo que 68,98% dessas pessoas estão em HD, em hemodiálise. No Brasil, esse número também é expressivo, sendo que aproximadamente 148.363 brasileiros realizam alguma modalidade de diálise, dos quais 94,2% estão em HD. A implementação de critérios de indicação, implantação, manutenção e remoção do cateter venoso central são fundamentais para reduzir riscos à saúde dos clientes, especialmente as infecções de corrente sanguínea, e estabelecer um padrão assistencial. Para prevenir tais complicações, são necessários a adoção de boas práticas, tais como técnica séptica, seleção adequada do cateter e do sítio de inserção, estabilização do cateter, cobertura estéril, inspeção e manutenção diária, uso zero de adornos, pois do contrário poderão causar danos à segurança dos pacientes. Critérios de inclusão do uso do cateter venoso central. Uma vez indicado, o cateter venoso central inserido para realização de hemodiálise deve ser de uso exclusivo. Não deve ser manipulado para outros fins, como coleta de amostra sanguínea ou infusão de fluidos. Também a inserção ou manipulação do cateter venoso central por profissionais inexperientes pode aumentar o risco de complicações. O cateter venoso central deve ser indicado para hemodiálise em caráter de urgência, ausência ou perda de acesso definitivo, fístula arteriovenosa em fase de maturação, FAV com fluxo insuficiente, infecção ou outra complicação, perspectiva de transplante renal a curto prazo, pacientes sem condições de acesso definitivo, pacientes em programa de diálise peritoneal, impedidos de realizar esta modalidade por peritonite, deslocamento, infecção local ou outra complicação, paciente pós-transplante renal necessitando de hemodiálise. Critérios para exclusão do uso do cateter venoso central. Pacientes com discrasia sanguínea, que são pacientes com condições anormais do sangue por alteração nos elementos que constituem e a sua qualidade,
clientes com alteração anatômica e estruturais que interfiram na progressão do cateter. Complicações do uso de cateteres para hemodiálise. Podemos encontrar complicações infecciosas, como infecções locais, sistêmicas, infecções disseminadas para órgãos e sistemas, complicações mecânicas, como mau funcionamento, obstrução por fibrina, deslocamento, aderência à parede vascular, pneumotórax, complicações hematológicas, como trombose intraluminal. Embora tenha indicações precisas, diversas complicações são associadas ao cateter venoso central, as quais podem determinar sua remoção precoce. Atribuições, competências e responsabilidades. Irei citar algumas referentes ao médico, enfermeiro e ao técnico de enfermagem. As demais estão detalhadas no protocolo disponível na Wiki. Cabe ao médico indicar e implantar o cateter temporário para hemodiálise, indicar, solicitar e programar o implante do cateter de longa permanência, solicitar o exame radiográfico, avaliar o posicionamento do cateter e autorizar o uso, solicitar ultrassonografia arterial e venosa de membros superiores para confecção da FAV, solicitar e programar a confecção da FAV, solicitar exames para rastreio de infecção de corrente sanguínea, tais como hemoculturas de 2 sítios diferentes, hemograma e PCR, realizar a fixação do cateter de hemodiálise quando necessário, dentre outros. Cabe ao enfermeiro supervisionar cuidados diretos de manutenção e manipulação dos cateteres venosos centrais, avaliar o curativo dos cateteres de hemodiálise, solicitar ao médico para realizar uma nova fixação do cateter ou avaliar a necessidade de troca deste cateter, se o fluxo estiver inadequado, se houver exteriorização do cuff, acotovelamento, dentre outros. Remover o cateter de hemodiálise de curta permanência ou após a indicação médica. Repassar ao paciente acompanhante data de implante ou confecção de acesso vascular para hemodiálise e orientar os cuidados pré- e pós-operatórios, dentre outros. Cabe ao técnico de enfermagem reunir os materiais para a implantação do cateter venoso central, auxiliar o médico no procedimento de implantação do cateter, preencher o checklist de implante do cateter, o bundle, acompanhar o paciente até o raio-x ou ao pronto-socorro, realizar os cuidados prescritos pelo enfermeiro, observar os sinais de infecção, hiperemia, secreção, calor, rubor, em local de inserção do cateter ou fístula e comunicar ao enfermeiro, seguir orientações de como iniciar e terminar a hemodiálise por cateter ou fístula arteriovenosa, descrito nos POPs USUR 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Prevenção de eventos adversos relacionados ao cateter venoso central. A origem da infecção da corrente sanguínea relacionada ao cateter pode ser por colonização extraluminal, que é a mais comum nas 2 primeiras semanas. Ocorre quando bactérias da pele alcançam a corrente sanguínea após a formação de biofilme na face externa do cateter. Colonização da via intraluminal ocorre após as 2 primeiras semanas e principalmente nos cateteres de longa permanência. Com o passar do tempo, aumenta o número de manipulações dos lúmens, favorecendo sua contaminação. Infusões de soluções contaminadas.
Deve-se a adoção de práticas inadequadas de preparo e de falhas em seguir recomendações preconizadas de injeção segura. Disseminação hematogênica, embora rara, pode ocorrer por colonização da ponta do dispositivo. A educação da equipe multidisciplinar é essencial diante da necessidade de reciclagem contínua do conhecimento. A educação, o conhecimento, a experiência técnica e a adesão a este protocolo são elementos essenciais ao cuidado com qualidade dos pacientes renais em hemodiálise. O risco de adquirir infecção é diretamente proporcional ao período em que o paciente permanece com cateter duplo lumen, sendo esse o motivo de troca ou retirada de cateteres na maioria dos casos. Dentre os demais motivos para retirar o catéter duplo lumen estão a perda de funcionalidade, insuficiência renal aguda revertida, início de diálise peritoneal, óbito, infecção e maturação da fístula. Algumas medidas de prevenção de infecção de corrente sanguínea. Devemos atender o paciente em ambiente adequado e incluir limpeza rigorosa com quaternário de amônio, de máquinas de hemodiálise, camas, poltronas, superfícies. Ter a mínima movimentação de pessoas, iluminação suficiente, acomodação segura do paciente, ambiente calmo que propicie tranquilidade e segurança ao paciente e atenção indispensável do profissional. Deve-se higienizar as mãos com água e sabonete líquido, conforme o POP, o VS 001, quando estiverem visivelmente sujas, tais como com talco de luvas, ou contaminadas com sangue ou outros fluidos corporais. Friccionar as mãos com preparação alcoólica em gel, quando estas não estiverem visivelmente sujas e o procedimento for num único paciente. Lavar as mãos com água e sabonete líquido entre um paciente e outro. O uso de luvas não substitui a necessidade de higiene das mãos. No cuidado específico com cateteres intravasculares, a higiene das mãos deverá ser realizada antes e após a inserção, curativo, manipulação dos lúmens, conectores, remoção do cateter venoso central. Utilizar equipamentos de proteção individual na manipulação do cateter venoso central, tais como óculos, avental descartável, gorro, luvas, máscara cirúrgica. Realizar o curativo no ósseo do cateter, seguindo a técnica asséptica. Nas primeiras 72 horas seguintes à inserção do cateter, realizar o curativo com gás estéril e fita adesiva diariamente. Após este período, realizar curativo a cada 48 horas. Realizar desinfecção dos conectores. Realizar fechamento do cateter com heparina pura, de acordo com os lúmens, conforme o POP USUR 010. Cuidados com o cateter durante as sessões de hemodiálise. Deve-se trocar o curativo com gaze a cada 2 dias antes de cada sessão de hemodiálise e sempre que visivelmente úmido, mal fixado ou com suspeita de infecção local e necessidade de inspeção. Trocar o curativo transparente a cada 7 dias ou em caso de sujidade, má aderência, sangramento, umidade ou reação alérgica no local. Qualquer tipo de curativo deve ser trocado imediatamente, independente do prazo, se a cobertura estiver suja, solta ou úmida.
O atraso na troca do curativo se associa ao risco de 4 a 12 vezes os riscos de infecção primária de corrente sanguínea. Os critérios acima devem ser seguidos rigorosamente para evitar manipulação excessiva do local. Avaliar, a cada sessão de hemodiálise, o sítio de inserção do cateter. Durante a realização do curativo, observar a presença dos pontos cirúrgicos de fixação e alterações locais, como eritema, exudato, hematoma e sangramento, e comunicar ao enfermeiro. Não acotovelar ou torcer o cateter durante a fixação. Tanto a equipe de diálise quanto o paciente devem usar máscara cirúrgica durante o procedimento de conexão e desconexão do cateter. Os lumens do cateter nunca devem ser mantidos expostos ao ar. Deve-se colocar sempre uma tampa ou seringa conectada ao lumen ou gás estéreo embaixo dos lumens, além de se manter um campo estéreo abaixo do cateter. Realizar desinfecção das conexões do cateter com solução antisséptica à base de álcool, com movimentos de fricção mecânica de 10 a 15 segundos, antes de realizar qualquer conexão ao cateter ou fechamento do mesmo. Não é recomendado realizar a limpeza com soro fisiológico. Lavar o cateter com 20 ml de soro fisiológico em cada lumen se adulto, ou 10 ml de soro fisiológico se criança, ao final da hemodiálise. A heparina usada para fechar o cateter após a hemodiálise deve ser trocada a cada 48 horas, respeitando a estabilidade do medicamento. Desta forma, reduz o risco de coagulação do cateter duplo lumen e fluxo insatisfatório. O cateter tunelizado Permicate deve ser implantado cirurgicamente em centro cirúrgico ou sala de hemodinâmica. Nas primeiras 72 horas seguintes à inserção do cateter, realizar o curativo com gás estéreo e fita adesiva diariamente. Após este período, realizar curativo a cada 48 horas. O acesso venoso de longa permanência do tipo tunelizado, Permicate, após a cicatrização do ósseo, em média 2 a 4 semanas, pode-se manter o sítio de inserção descoberto após a avaliação do enfermeiro. Avaliar a troca pré-programada dos cateteres centrais, ou seja, não substituí-los exclusivamente em virtude de tempo de sua permanência. Trocas do cateter por fio-guia devem ser limitadas a complicações não infecciosas, obstrução e ruptura. Solicitar o médico realizar a fixação do cateter duplo lumen sempre que estiver sem pontos. Conectores sem agulha. Recomenda-se o uso de conectores sem agulha tipo Luer-Luc de alto fluxo para cateteres de hemodiálise. Realizar desinfecção dos conectores antes de cada manipulação do cateter com clorexidina alcoólica 0,5%, com movimentos circulares de forma de fricção mecânica por 15 segundos cada conector. Utilizar uma gás estéreo para desinfecção em cada conector. Trocar os conectores a cada 7 dias, às segundas ou terças-feiras, e anotar em impresso próprio para este controle conforme anexo 1. Utilizar técnica asséptica na troca dos conectores. Trocar os conectores antes dos 7 dias em caso de presença de sangue ou obstrução. Cuidados do paciente com o cateter venoso central. Orientar adequada higiene corporal,
manter a cobertura do cateter limpa e seca, comunicar imediatamente à equipe médica e de enfermagem se febre acima de 38 graus, drenagem serosa, sanguinolenta ou purulenta, dor, edema e hiperemia. Orientar paciente para proteger o curativo e o cateter com cobertura plástica e fita adesiva para não molhar durante o banho. Evitar trocas desnecessárias de curativos para minimizar o risco de infecção. Orientar o paciente para evitar banhos de piscina devido ao risco de infecção. Conhecer os procedimentos de emergência em caso de remoção acidental do cateter ou hemorragia. Orientar paciente e cuidador como fazer o curativo em sua residência, caso seja necessário. Orientações sobre inserção e manipulação do cateter venoso central. Higienizar as mãos antes e após a inserção de cateteres. O cateter venoso central deve ser inserido em sala de procedimento, centro cirúrgico ou hemodinâmica. O cateter venoso central deve ser inserido por médico experiente, que deve orientar e supervisionar médicos residentes para evitar intercorrências causadas pela inexperiência ou falta de conhecimento. Preferir inserção guiada por ultrassom, pois reduz de forma substancial complicações mecânicas. A inserção do cateter vesical, do cateter venoso central, exige a adoção de precauções máximas de barreira estéril, pois é considerado um momento crítico de risco para contaminação e subsequente colonização do cateter. Durante a passagem, utilizar o checklist de inserção de cateter duplo lumen para hemodiálise para assegurar as práticas de prevenção de infecção primária de corrente sanguínea. A inserção deve ser observada por enfermeiro, médico ou técnico de enfermagem que tenha recebido treinamento apropriado para assegurar a manutenção da técnica asséptica. Estes profissionais devem ser empoderados a interromper o procedimento se forem observadas quebras na técnica asséptica. A remoção de pelos, quando necessária, deverá ser realizada com tricotomizador elétrico ou tesouras. Não utilizar lâminas de barbear, pois estas aumentam o risco de infecção. Utilizar barreira máxima estéril no momento de inserção dos cateteres centrais. O médico deve utilizar gorro, óculos, máscara, avental estéril de mangas longas e luvas estéreis. O circulante deve utilizar gorro, óculos e máscara. É proibido utilizar elementos que dificultem ou impeçam a adequada higienização das mãos, como adornos e unhas longas. Utilizar campo estéril da cabeça aos pés do paciente. Realizar o preparo da pele com esponja de clorexidina desgermante. O tempo de aplicação da clorexidina é de 30 segundos em movimentos de vai e vem. Enxágue com soro fisiológico, fricção com clorexidina alcoólica 0,5% e aguardar a secagem espontânea. Aguardar a secagem espontânea do antisséptico antes de proceder à punção. Dar preferência para a passagem de cateter na veia jugular direita ou esquerda. Evitar punção de femoral de rotina, pois a inserção neste local está associada a maior risco de desenvolvimento de infecção. Evitar punção de subclávia pelo risco de estenose. Após o procedimento de inserção do cateter de hemodiálise, realizar o curativo oclusivo
com gaze e fita adesiva estéreo e encaminhar o paciente ao raio-x para confirmação do adequado posicionamento do cateter venoso central. Identificar curativo com nome do funcionário que realizou, data e horário. Atentar para ocorrências de complicações pós-passagem de cateter venoso central, tais como dispneia, sangramento, hipotensão, dentre outros. Fazer curativo compressivo local, em caso de sangramento excessivo ou punção arterial. Colocar compressa gelada nos locais de punção do cateter venoso central. Medidas de prevenção para o fluxo inadequado. O bom funcionamento do acesso vascular para a hemodiálise é fundamental para o tratamento adequado do paciente portador de insuficiência renal. O fluxo sanguíneo inadequado diz respeito à velocidade imprópria do fluxo de sangue pelo acesso venoso para o sistema extracorpóreo, incluindo a obstrução de fluxo, refluxo e fluxo sanguíneo abaixo do prescrito. Incidentes relacionados ao mau funcionamento de cateteres são muito frequentes e podem estar associados à condição clínica do paciente, à habilidade técnica do profissional, ao cateter dobrado ou obstruído, tempo de permanência do cateter, podendo estar relacionado a trombos neste cateter ou estenose de vaso sanguíneo, e posição inadequada da ponta do cateter. O fluxo inadequado, além de ter como consequência uma diálise com pouca eficácia, pode causar também a coagulação do sistema extracorpóreo. As recomendações para o alcance da segurança do tratamento dialítico do paciente são: garantir o fechamento adequado dos lúmens com heparina pura, de acordo com o fabricante de cada cateter para prevenir a obstrução. Verificar a dobra do cateter duplo lúmen de hemodiálise. Caso esteja constatado, o médico deve ser informado para providenciar a troca do mesmo. Ficar atento quanto ao fluxo de sangue prescrito e o fluxo de sangue do cateter. Ter atenção ao fixar o curativo do cateter com o objetivo de não dobrá-lo. Ficar atento à prescrição de heparina durante a prescrição de hemodiálise, com o objetivo de prevenção da coagulação do catéter. Em caso de mau funcionamento, lavar cada lúmen com seringa Luer-Luc de 10 ml de soro fisiológico e aspirar ou devolver o sangue várias vezes até que o fluxo pareça livre e fácil. Utilizar trombolítico nos lúmens, conforme prescrição médica para o tratamento da disfunção do cateter. Caso não seja possível aspirar o sangue, deve-se lavar o cateter com 10 ml de soro fisiológico e colocar trombolítico conforme autorização médica. Manter o trombolítico nos lúmens por no mínimo 50 minutos antes de verificar novamente o funcionamento do cateter. Prevenção de eventos adversos relacionados à fístula arteriovenosa. A fístula arteriovenosa, a FAV, é o melhor acesso venoso para quem inicia a hemodiálise e consiste na anastomose entre uma artéria e uma veia, permitindo assim a passagem do sangue proveniente da artéria para dentro da veia, engurgitando-a, arterialização da veia. A FAV é o acesso ideal para a hemodiálise no longo prazo, por ser mais segura, permitir o fluxo de sangue adequado, ter longa sobrevida e baixo índice de complicações como infecção, estenose, trombose, aneurisma ou isquemia. A cirurgia para a confecção da FAV deve ser realizada com 3 ou 4 meses de antecedência antes do início da hemodiálise.
Este acesso precisa de um período para desenvolver e amadurecer. Necessita também de vasos sadios, geralmente avaliado por exame de Doppler antes do procedimento, de boa qualidade da anastomose e dos exercícios que o paciente tenha feito após o ato operatório. A antecipação da confecção da FAV possibilita a correção de fluxo insatisfatório ou a criação de outra FAV, caso a primeira não seja adequada. Quando há seguidas tentativas de confecção de FAV ou o paciente não tem vasos adequados, pode-se utilizar a prótese ou enxerto. A prótese mais usada é a de politetrafluoretileno, de 6 milímetros de diâmetro, que permite um fluxo sanguíneo adequado ao lado de uma baixa incidência da síndrome de roubo arterial. Existem várias complicações que podem ocorrer na fístula arteriovenosa e, para tal, deve-se ter uma equipe ágil e pronta para intervir na mesma, a fim de salvar esta FAV e manter as melhores condições clínicas para o doente renal crônico. Dentre as complicações, citam-se fluxo baixo, deve-se a uma obstrução parcial do ramo venoso, trombose, causada por hipotensão grave, hipercoagulabilidade, baixo fluxo na FAV, isquemia da mão, causado por desvio na circulação, infecções, apesar de raras, pseudoaneurismas, causado pelo constante extravasamento de sangue após a remoção das agulhas de diálise. Caso ocorra sangramento em local da fístula, após a hemodiálise por mais de 20 minutos, deve-se avaliar a dosagem de anticoagulantes e de antipertensivos e rever os locais de punção. Só após a hemostasia é realizado o curativo, o qual não deve ser circular para evitar a trombose do acesso. Os curativos só devem ser retirados após 4 ou 6 horas após o término da hemodiálise, com o cuidado para que sejam mantidos limpos e secos. Orientações sobre punção e maturação da fístula arteriovenosa. Higienizar as mãos antes e após o procedimento de punção. Orientar o paciente a lavar o braço da fístula com água e sabão antes da punção. Realizar antisepsia no local da punção. Realizar inspeção, comparar um braço com o outro, verificar possíveis eritemas, equimoses, mudanças. Puncionar a fístula após 6 a 8 semanas da confecção, para respeitar o tempo de maturação. Puncionar a fístula com menos de 30 dias somente com avaliação médica das condições clínicas do paciente e ultrassom dos vasos compatível para uma punção segura. Alterar os pontos de punção, utilizar a técnica em escada. O local da punção deve ser variado constantemente para evitar a formação de aneurismas. Avaliar na palpação e com auxílio de aparelho de ultrassonografia a profundidade da fístula para minimizar o risco de transfixação. Realizar seleção adequada do calibre das agulhas. A punção arterial e venosa, conforme o POP USUR 002. A punção do ramo arterial deve ficar afastada de 3 a 5 centímetros da punção da anastomose para evitar trombose da fístula. As punções dos ramos arterial e venoso devem ficar afastadas 5 centímetros uma da outra para evitar a recirculação sanguínea. Fixação das agulhas. As agulhas devem ser bem fixadas para evitar acidentes e sangramentos. Realizar dupla checagem
para verificar com segurança a conexão adequada das linhas, fixação das agulhas e checagem das pinças e conexões. Extravasamento sanguíneo. No caso de extravasamento de sangue durante a punção ou durante a hemodiálise, comprimir o local e usar gelo local. Os curativos feitos no local após punção devem ser mantidos secos e limpos, devem ser compressivos, mas jamais circulares. Primeiras punções de FAVES. Após fazer o curativo compressivo local, orientar a colocar compressa fria em domicílio. Monitoração da pressão arterial do paciente. Monitorar a pressão arterial do paciente com maior frequência nos pacientes com fístulas recentes, pois uma hipotensão severa pode levar à paralisação da FAVE. O aumento da pressão venosa espontânea da FAVE indica que o acesso está com problema no retorno sanguíneo. Deve-se comunicar imediatamente ao enfermeiro da unidade e tentar corrigir o problema. Cuidados do paciente com a fístula. Lavagem do membro da FAVE. Deve ser lavado esse membro da fístula na unidade de hemodiálise antes da punção com água e sabonete líquido. O paciente deve evitar compressões e cargas no membro da fístula, não carregar peso, não dormir sobre o braço da fístula, não usar pulseiras, relógios e não permitir verificação de pressão arterial neste membro. Não remover pelos nem crostas formadas na região da fístula. Exercícios diários para amadurecimento da fístula, exercícios de compressão de bola de borracha diariamente ajudam no desenvolvimento dos vasos da fístula arteriovenosa. Em caso de hematoma de extravasamento sanguíneo, usar compressa fria no local no dia da hemodiálise e compressa morna no dia posterior. Usar pomada trombolítica nos intervalos 3 vezes ao dia. Em caso de sangramento fora da unidade de diálise, o paciente deve comprimir o local com material limpo, gaze, algodão e elevar o membro da fístula. Se o sangramento for intenso, deverá dirigir-se ao hospital imediatamente. Observar diariamente o funcionamento da fístula através da palpação do frêmito da FAVE. Qualquer alteração no local da fístula, como dor, calor, eritema, edema ou ausência de frêmito, deve comunicar imediatamente à equipe de enfermagem e médica da hemodiálise. Evitar punções vasculares para retirada de sangue ou administração de medicamentos injetáveis. Estas são as nossas referências. Finalizo aqui esta revisão. Obrigada.